Bom, bom dia para todos. Como o Denis falou, a gente fez essa promessa e lançou esse desafio para nós mesmos há um ano atrás. E a gente cumpriu, a gente passou todo o ano desse ano realizando essa pesquisa. Foi um grande, está sendo ainda um grande estudo qualitativo e a gente está agora numa fase qualitativa, onde a gente falou com mais de 1.000 jovens na fase qualitativa, a gente conversou com mais de 1.000 pessoas e agora a gente está rodando o Brasil fazendo a pesquisa quantitativa. Como toda pesquisa, a gente trabalhou a partir de um recorte do público que a gente queria pesquisar. E o público que a gente escolheu tinha a ver com pensar um pouco no futuro. Então, a gente foi falar com jovens, o nosso recorte foram jovens de 18 a 24 anos, que são pessoas que estão nessa parte vermelhinha da pirâmide, que é só uma representação da forma como a gente pensa, a maneira como os comportamentos influenciam as outras pessoas. Então, essa faixa da pirâmide representa aquelas pessoas que, naquele assunto que a gente está pesquisando, elas são mais envolvidas, mais informadas, mais apaixonadas ou mais engajadas que a média. No nosso caso, eram pessoas que estavam engajadas com o assunto Brasil e com o assunto também qualidade de vida, porque a gente falou com jovens, então a gente não falou com qualquer jovem, mas a gente falou com jovens que já estão agindo, que já estão pensando em como melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão à sua volta. Falando em qualidade de vida, a gente se deparou com esses jovens com a seguinte questão, que qualidade de vida ela é diferente para as pessoas, ela é diferente para mim, ela é diferente para cada um de vocês e, principalmente, ela é muito diferente dependendo da realidade onde se vive. E eu não estou falando aqui de simplesmente diferentes realidades sociais, mas de qualquer tipo de universo em que se vive. Então, a gente viu que, para pensar a qualidade de vida, hoje, o jovem depende muito de entender sobre a qualidade de vida do outro. Essa é uma frase que, dessa forma e em outras formas também, a gente ouviu muito desse jovem, que é que o meu bem-estar depende do bem-estar do outro. Então, não é mais possível eu pensar em qualidade de vida ou bem-estar para mim se eu estou desconsiderando ou se eu não estou incluindo as outras pessoas e entendendo como é que elas podem viver melhor. Então, é um pensamento mais coletivo para o qual esse jovem está se abrindo e está vivendo. E isso nos traz uma questão muito importante, que é a partir da seguinte pergunta. Como é que eu entendo a qualidade de vida das outras pessoas? Que é uma qualidade de vida que pode afetar a minha. Como é que eu consigo viver um pouco dessa outra realidade para entender como é que é essa realidade? E a resposta para isso, que é o principal recado que a gente quer dar aqui, é que as pessoas precisam de uma coisa muito simples, mas muito poderosa, que são pontes. As pessoas, elas querem conhecer, viver, entender e aprender, principalmente, com essas outras realidades. Elas querem conhecer mundos diferentes dos seus. E para conhecer e para que esse novo ambiente desconhecido, muitas vezes mistificado, às vezes até assustador, elas precisam de pessoas ponte, de pessoas que as conduzam até o outro lado, que as levem, que as recebam e que as apresentem esse novo universo com uma qualidade de vida diferente, com um sistema de funcionamento diferente do que a gente conhece. A gente encontrou muitas pessoas como essa no trabalho. Aqui a gente tem uma foto de uma delas, que é o Thiago, e a gente encontrou muitas outras, a gente tem muitas histórias muito legais que a gente vai compartilhar ao final desse estudo que vai acontecer no ano que vem. Como a história da menina que estuda moda numa faculdade super reconhecida de moda de São Paulo, mas que ela ficou numa fila de espera para conseguir fazer um curso de modelagem num albergue, porque ela queria entender como é que aquelas meninas que também gostam de moda vivem a moda num universo tão diferente do dela. Ou os meninos e as meninas que conseguem bolsas de estudo para estudar numa PUC, para estudar numa faculdade, numa universidade particular, para conhecer o que se passa daquele lado de lá, para trazer de volta para a realidade delas e para passar um pouco para essa outra realidade o que elas vivem. E muitas pessoas que estão engajadas em qualquer tipo de projeto voltado para o coletivo e que elas só estão participando desses projetos porque elas querem aproximar realidades diferentes, sejam elas sociais, culturais, qualquer tipo de realidade diferente.
Então, a gente queria fazer um chamado aqui para vocês, porque a gente, passando o dia de ontem e de hoje, ouvindo todo mundo que falou aqui, conversando nas mesas, a gente vê que muitas das pessoas que estão aqui são essas pessoas ponte. Representam pessoas que podem nos levar, as outras pessoas que não são pontes, mas que querem pontes, para esses universos que a gente precisa conhecer. Então eu peço para que quem é uma pessoa ponte, assumir, que entenda que tem esse papel, que entenda que tem muitas pessoas ao seu redor querendo uma mão para chegar do outro lado, e as outras pessoas tentem identificar essas pessoas ponte para conseguirem trilhar essa passagem da ponte. E eu termino aqui trazendo uma frase que o pessoal do coletivo Demos Helsinki apresentou hoje, que é derrubar as paredes da separação. E a gente queria propor, na verdade, que a gente entendesse que essas paredes ou esses muros, eles podem se transformar em pontes. Era isso. Obrigada.